O livro de Salmos, ele é diferente. Porque o livro de Salmos nós encontramos Deus se revelando através das orações e através dos cânticos, porque Salmos é isso, oração e cânticos. E nós não temos aqui uma história, não tem uma história, mas cada salmo que foi escrito, cada música ou cada oração escrita é de um momento histórico. O que nós oramos naquele momento? Então, às vezes, você conta um testemunho que aconteceu na tua vida. Eu já ouvi gente fazer isso aqui, contar um testemunho e falar assim: eu passei por isso e eu orei desse jeito, e lembra até o jeito que orou, e lembra até as palavras que usou orando. Eu lembro de uma oração que eu fiz. Eu vou contar um testemunho meu. Eu lembro de uma oração que eu fiz há exatamente 16 anos atrás. Olha só, hein? Estou bom de memória. 16 anos atrás. Eu lembro que meu pai foi desenganado. Meu pai teve um problema seríssimo de cirrose, conta de vícios, tudo. E ele foi desenganado. Meu pai ficou em coma, uns 20 dias em coma. E eu lembro que uma certa vez os médicos chamaram a gente e deu a notícia. E quem estava lá? Eu e minha mãe. Meu irmão não estava naquela ocasião lá. E nós recebemos aquela notícia, que foi um baque. E eu lembro que eu falei assim: mãe, eu vou para tua casa agora. Eu estava com o meu carro, ela estava com o carro dela. Eu falei: eu vou para tua casa, e lá nós vamos orar. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu entrei no quarto, um dos quartos da casa da minha mãe, que era o quarto que, quando eu morava lá, eu dormia. Falei: mãe, vamos orar aqui. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu falei: Deus, o Senhor pode levar meu pai, não tem problema, mas permita eu batizar o meu pai. Daí depois o Senhor leva. Me atende, Senhor. Me dá a dádiva de batizar o meu pai. Isso foi no mês de julho. E no mês de agosto eu batizei meu pai, com a glória de Deus. E daí viu, com a glória de Deus. Eu lembro da oração que eu fiz. Então a oração, o cântico, tem uma história por detrás. Por isso que eu gosto de Salmos, porque a gente encontra uma história por detrás, um pano de fundo atrás. Este Salmo, percebe que ele vai repetir, não sei se você pegou, mas 5 vezes ele vai repetir essa expressão: porque a sua misericórdia ou a sua benignidade, ela dura para sempre. 5 vezes fala isso. 2 vezes fala o versículo 1 e o 29, que é o último. Eles são iguais, praticamente iguais. Não, praticamente não, eles são iguais. Dizendo o quê? Ele é bom, o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Eu só li isso. E quando a gente olha para isso, parece simples, né? É simples, pastor. Falar que Deus é bom. Quantos aqui acham que Deus é bom? Diga amém. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que todo mundo aqui falou amém. Mas se eu vou agora num velório, por exemplo, onde uma mãe está enterrando um filho, onde um pai está enterrando um filho, e eu digo: Deus é bom, talvez a pessoa vai olhar para mim e vai falar: não, pastor, porque se Deus fosse bom, a bala não tinha secado ele, o ladrão não tinha feito isso com ele, o acidente não teria acontecido, ele poderia ter sido, Deus poderia ter livrado ele. Fica mais difícil. Chegar para alguém que perdeu o emprego, está tão difícil arrumar emprego, né? Imagina alguém que perde o emprego, e eu digo assim: você perdeu o emprego? Perdi. Sou um pai de família, esposa está desempregada. Ou então o contrário, sou uma mãe de família, o esposo está desempregado, perdi o emprego. E eu vou e digo: mas Deus é bom. Talvez a pessoa vai dizer: como assim, pastor, Deus é bom? Estou apertado, estou sem dinheiro, não tenho como pagar as contas, pagar aluguel. Como que Deus é bom?
Então essa frase, por mais que ela pareça ser um clichê, por mais que seja uma frase que aparentemente é indiscutível, ela é uma frase dura às vezes de ser dita. Quando alguma coisa dá errado, quando você está quase lá, quase para receber aquele dinheiro importante, que iria te livrar, que iria fazer você trazer conforto para a tua família, e de repente não dá certo, você fala: meu Deus, foi tão pouco, faltou tão pouquinho. É difícil chegar para essa pessoa e dizer: Deus é bom. Porém este salmo, e aqui entra a história do salmo, esse salmo tem uma história, porque quem escreveu este salmo, ele era utilizado dentro da liturgia do culto judeu, porque os judeus, eles têm uma liturgia cultual, os ritos, os salmos, eles não são lidos em qualquer ocasião. A igreja católica segue muito isso. Ontem o velório que eu participei, tinha um padre lá no velório, eu até comentei hoje cedo, o padre estava com uma estola roxa, que geralmente eles usam, simbolizando a penitência, e o padre estava ali com o manual litúrgico aberto, fazendo um ritual chamado Ezequias, preparando o corpo para o sepultamento. Ele estava lendo um ritual, um rito, as orações, os textos que ele citou, a forma que ele joga a água benta, é um rito. Este salmo, sabe quando os judeus liam? Quando eles iam no templo celebrar a Páscoa. Páscoa. E o que é Páscoa? Para mim e para você que somos cristãos, Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para os judeus não. Para os judeus é a saída do povo do Egito e a entrada na terra prometida. O cordeiro morto, o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte não entra na casa dos hebreus. É o livramento. Eles celebravam a Páscoa, eles lembravam da Páscoa, e eles cantavam este salmo, que foi o último cântico que Jesus cantou. Foi o Salmo 118, porque era Páscoa, quando ele morreu. Então eles cantavam esse cântico, por quê? Porque eles lembravam que eles ficaram 400 anos presos, mas a benignidade do Senhor dura para sempre, e Deus tirou eles lá do Egito. Então eles lembravam disso, celebravam isso, mas eles cantam isso não no ato quando o ocorrido está desenrolando. Eles não cantam isso quando a história está desenrolando. Sabe quando eles cantam isso? Depois, celebrando o que Deus tinha feito. Só conseguimos dizer que Deus é bom não é durante a luta, é depois da luta. Posso ouvir um amém, queridos? Eu vou explicar. Enquanto a luta está acontecendo, enquanto nós estamos no meio de um furacão de problemas, enquanto nós estamos passando pela dificuldade da vida, nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus. Só que depois que o processo acontece, depois que a luta passa, depois que nós passamos pelo deserto e nós olhamos para trás, tudo aquilo que nós percorremos, daí sim nós conseguimos compreender: Deus é bom. Aquela porta, glória a Deus, acabou a luz. Aquela porta precisava fechar para que uma outra porta fosse aberta. Aquela dificuldade precisava acontecer para que Deus pudesse fazer na minha vida aquilo que Ele fez. Só que nós só compreendemos isso depois que nós passamos pelo processo difícil, depois que nós passamos pela luta. Amém, queridos? Amém. Ô Vini, vê se caiu o disjuntor ali para mim, por favor. Às vezes é o disjuntor. Então às vezes nós só compreendemos o processo, a bondade de Deus, depois que o processo acontece na nossa vida. Enxergamos a bondade de Deus depois que nós passamos pela luta, mas enquanto nós estamos passando pela luta, nós não conseguimos compreender
a bondade dele. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus, o desenrolar das coisas. Então existem momentos na nossa vida que parece que Deus não está vendo. Existem momentos na nossa vida que parece que Deus se esqueceu de nós. Existem momentos na nossa vida que parece que Deus não está olhando para nós, mas ainda assim é a bondade de Deus sendo manifestada. É o manifestar da bondade dele. Quem entendeu, diga amém. Então nós não vamos compreender durante a luta, nós não vamos compreender na hora da dificuldade, na hora do luto, na hora de um problema, na hora de um caos, mas depois nós olhamos e nós enxergamos o trabalhar, o desenrolar do Senhor. Daí sim nós conseguimos louvar e exaltar ao nome de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus vai nos dizer a sua benignidade, ou seja, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. A misericórdia de Deus, diz a Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo de número 3 e o versículo 22, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Posso ouvir um amém, queridos? A misericórdia de Deus nada mais é do que Deus olhar para nós com um olhar de graça, com um olhar de compaixão. O exemplo que eu usei hoje cedo foi exatamente o exemplo da ceia do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a Bíblia vai nos dizer: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. O interessante, queridos, é que quando nós fazemos essa autoanálise, quando nós olhamos para nós mesmos, nós não enxergamos perfeição, nós não enxergamos que somos merecedores. Semana que vem, quando nós formos ceiar, e nós faremos exatamente isso, examinar a nós mesmos. Nós não vamos olhar para nós e dizer: eu mereço ceiar, esse mês aqui eu fiz certo, esse mês eu não desagradei a Deus, esse mês eu não pequei. Não é isso. Mas quando nós formos ceiar, queridos, quando nós estivermos participando da ceia do Senhor, nós iremos dizer: eu não mereço, mas é a misericórdia do Senhor que está sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Não é merecimento. Nós não vamos ceiar porque nós merecemos.